precisa ser investigado. O primeiro exame é uma ultrassonografia envolvendo os rins e a bexiga. E a seguir desse exame, o que faz o diagnóstico definitivo é a cistoscopia. Um exame que a gente introduz um aparelho pela uretra e vê o tumor. E se você realmente diagnostica o tumor, é feita uma ressecção endoscópica desse tumor. Ou seja, raspa-se o tumor e esse material vai para a anatomia patológica e aí vai definir se esse tumor é um tumor infiltrativo ou se é um tumor superficial. Diga-se de passagem, 70%, 80% das vezes ele é superficial. E sendo superficial, talvez esse já tenha sido o tratamento. Emílio, você falou, passa o aparelho, é um aparelho que não é muito calibroso. Claro que nas mulheres é mais fácil passar o aparelho, porque a uretra é mais larga e mais curta. No homem a uretra é mais longa, causa algum incômodo. Mas você disse, feito o diagnóstico, você raspa e o material vai para o anatopatológico. Mas esse exame pode ser feito, e normalmente é feito num primeiro momento, com anestesia local. Sim, ou você já vai direto para o diagnóstico, faz uma anestesia tipo hack e já aproveita o exame em função de existir já a suspeita clínica no ultrassom? Aí depende do quadro do paciente. Se for um paciente que tiver com uma hematúria franca, se internou para isso, na hora que você faz um ultrassom e o ultrassom detecta uma imagem mesmo tumoral dentro da bexiga, a gente já faz direto. Já vai direto para o auto-operatório com anestesia. Porque aí você já tem a informação do material, do tipo do tumor, se é um tumor menos agressivo, mais agressivo, se o tumor está invadindo a parede da bexiga ou não. Se não for essa situação, por exemplo, a nível ambulatorial, nas mulheres com certeza, como você disse, a gente pode passar o aparelho só com anestesia local e a gente faz o diagnóstico de visão desse tumor. Emílio, existe a suspeita, o quadro clínico, uma cistite, urinando com muita frequência, exame de urina com hematúria, você passou o aparelho, não viu o tumor. Dá para afastar o tumor? Ou é possível que haja um tumor do tipo in situ, um outro tipo de tumor que não se mostre com a presença de uma tumoração visível, um tumor exofítico? Exatamente. Aliás, você lembrou muito bem, existe um tipo de tumor que é chamado in situ, ou seja, é um tumor que não chega a formar uma tumoração na parede da bexiga, a gente não vê. Mas se há suspeita, o paciente com esses sintomas, com culturas de urina negativa, descartando um processo infeccioso, a gente deve fazer a biópsia na bexiga, e essa biópsia é feita em várias áreas, aleatoriamente, e pode ser diagnosticado, nesse caso, o chamado carcinoma de bexiga in situ. A lavagem, o lavado vesical ainda serve para diagnóstico? Ainda se faz, é um exame importante, é o chamado citológico de urina. Ele é pedido de rotina nos pacientes que têm uma suspeita forte de tumor e na cistoscopia você não encontrou. Ele é pedido também de rotina quando você não encontra nada na bexiga e você está com suspeita de tumor do epitélio da bexiga, que a gente deve se lembrar, como nós falamos no começo do programa, que pode ter tumor também em cima, no rim ou no canal entre o rim e a bexiga, que é a ureter. Eu acho que você lembrou, Emílio, uma situação importante que muitas vezes não é valorizada pelo urologista, sobretudo quando ele é mais jovem, que é a possibilidade do tumor vesical que você está diagnosticando, na verdade, ser uma metástase de um tumor pélvico ou ureteral. Eu me lembro de um paciente que foi operado de um tumor de bexiga, que se entendia primário de bexiga, e alguns anos depois se diagnosticou um tumor renal já invasivo, porque foi diagnosticado tardiamente, porque o urologista não investigou o trato urinário superior. E eu queria te fazer essa pergunta. Feito o diagnóstico de um tumor papirífero de bexiga, vale a pena ou é fundamental também se explorar o trato urinário superior para a eventualidade de um tumor primitivo de pelve renal? Na realidade, a incidência de tumor simultâneo do rim com a bexiga ou do ureter com a bexiga é baixa, é por volta de 5%, um pouco menos, um pouco mais.
E a gente investiga, mas com uma ultrassonografia. Sim. Nem sempre é obrigatório um exame mais refinado. Mas a ultrassonografia do trato urinário superior é obrigatória. Obrigatória. E a gente resseca o tumor da bexiga, que foi diagnosticado. E continua acompanhamento. Vem citológico negativo, esse tumor nunca mais recidivou, a gente continua esporadicamente, uma vez por ano, fazendo essa ultrassonografia. E o tratamento, comparado ao tratamento de próstata, se faz com drogas, se faz com drogas locais? A radioterapia é também uma alternativa? Como é que você encara isso, ou como é que a urologia encara isso? O tratamento vai depender basicamente desse grau de infiltração do tumor. Se é um tumor que infiltra a camada muscular, é um tipo de tratamento. Um tumor superficial, que é o mais comum, vamos falar desse tipo, é feito de que forma? Se for um tumor pequeno, o tumor, além de infiltrar ou não, ele também é dividido em graus, alto grau ou baixo grau. Se for um tumor de alto grau, mesmo que ele não infiltre a camada da bexiga muscular... Alto grau seria um alto grau de recidiva, um alto grau de malignidade? Alto grau de malignidade. Para que o nosso telespectador possa se localizar. Então, alto grau de malignidade é um tumor que ele tem mais capacidade para invadir a camada muscular da bexiga. E para recidivar, para voltar de novo. Isso, e para dar metástase e para recidivar. Então, se for um tumor de alto grau, mas não invade a camada muscular da bexiga, está indicado fazer algum tipo de tratamento endovesical. Porque o que se considera no tumor de bexiga é que toda a parte interna da bexiga é doente. Você tira um tumor de um lugar, mas ele tem potencial para nascer em outros multifocal, lugares. Pode ter outros locais em que ele está começando a aparecer. Exatamente, ele pode aparecer em outros locais. Então, nesses casos, está indicado fazer um tratamento profilático para evitar o número de recidivas e evitar a chance desse tumor progredir, ou seja, passar de superficial para infiltrativo. Então, a droga mais usada, e não é bem uma droga, é um imunoterápico, é o OncoBCG, que é produzido aqui em São Paulo pelo Butantan, e no Rio tem uma outra, chama Fundação Ataúfo Alves. Você aplica esse BCG na bexiga, tem vários esquemas, geralmente são 6 semanas, depois você repete a cada 3 meses, uma dose menor, e esse BCG diminui o índice de recidivas em mais de 80%. Os quimioterápicos locais podem ser usados, mas você acha que eles são menos indicados ou menos adequados do que o BCG? Não, podem ser usados, são bem indicados. Eles, sobretudo quando falha o BCG? Sobretudo quando o BCG falha, porque o BCG é o mais barato, é o mais eficaz, e de repente o BCG não funciona ou tem efeitos colaterais. O paciente pode desenvolver febre, pode desenvolver uma inflamação na bexiga secundária ao BCG, aí você não pode mais utilizar. Eu falar só uma curiosidade, Limírio, que você seguramente não conhece, né? Do meu tempo ainda de urologista, quando eu atuava mais e exclusivamente na urologia, eu cheguei a orientar uma tese com glucana. Glucana é um polissacarídeo que também tem essa capacidade de desenvolver essa imunoresistência localmente. E eu orientei uma tese de um médico de Marília, onde a gente tentou fazer essa relação. Eu cheguei a usar experimentalmente em pacientes a glucana, fazendo uma injeção muscular, né? E circunstancialmente, em alguns pacientes, a resposta aparentemente foi boa. Era um paciente que tinha recidivas frequentes e superficiais e que parou. Hoje ela é ainda viva, tem mais de 80 anos de idade e, de fato, teve num primeiro momento, uma redução da frequência das recidivas e depois de algum tempo, com o uso do glucana intradérmico, acabou aparentemente respondendo bem. Mas, enfim, é mais uma lembrança para mostrar que é fundamental que a gente continue buscando alternativas para esse tipo de patologia, que é bastante frequente e ainda hoje desafia, né, os nossos urologistas. Recentemente, e eu faço essa pergunta agora, mudando já de assunto, você vai voltar aqui outras vezes? Não fique alegre achando que vai ser só essa vez que você vai vir nos ajudar a esclarecer a população de São Paulo. Mas, recentemente, eu tive um aporte maior no consultório de pacientes muito assustadas porque estavam ou tinham uma infecção urinária crônica em função daquela modelo
é que teve aí um quadro infeccioso por Pseudomonas,